no momento que eu vejo Fabrício Bruno falar na zona mista, não é um erro que define minha carreira, não podem ser covardes. Já vamos começar com isso. Então, às vezes alguém está aqui e está dizendo, mas o que vocês estão falando do Fabrício Bruno, gente? O Brasil jogou hoje pela manhã, 7h30 da madrugada ainda. Acho que todos aqui acordamos para assistir atentamente, né? Um Japão e Brasil. E o Brasil abriu 2-0 no primeiro tempo. Na etapa complementar, tomou a virada por 3-2. Fabrício Bruno cometeu o erro no primeiro gol do Japão, que ele foi sair jogando ali, meio que perdeu o equilíbrio, errou o passe e acabou gerando o primeiro gol dos nipônicos. E no 2-2 era uma finalização que ia em direção ao gol, o goleiro do Brasil não pulou na bola, então assim, era gol. O Fabrício tentou tirar, acabou dando uma canelada na bola ali e estufou a rede, o teto da rede, 2-2. Depois o Brasil tomou um terceiro gol de bola parada ainda. Vocês acompanharam o jogo, os melhores momentos e tudo mais? O Fabrício Bruno realmente jogou tão mal assim ou foi uma questão de lances esporádicos? Não, não foi tão mal assim não, nem de longe. Inclusive estava até vendo aqui as estatísticas, né, do Fabrício Bruno. Ele foi o líder aí do time em todas as estatísticas defensivas, inclusive a estatística de erro que levou ao gol, tá? Não, para não passar tanto pano assim, falando disso também. Mas a partida do Fabrício Bruno era boa, cara. Era uma partida boa até a falha. Claro que ele entra num momento ali que é difícil, né? O time quase todo reserva, né, para jogar contra o Japão. É um adversário difícil, é uma seleção dura, a seleção japonesa tem uma safra muito boa, né? E pô, isso pode ser que comprometa um pouco o futuro do Fabrício Bruno para ir para a Copa, mas não por causa da falha, porque a disputa é de fato ali muito difícil para a posição de zagueiro, porque a seleção tem zagueiros muito bons. Mas o Fabrício Bruno fazia ali até então uma boa partida, como fez outras vezes pela seleção. Foi importante contra a Bolívia num contexto extremamente difícil de jogo também, né, ali na altitude. Mas é assim, como ele não é um cara que já é uma figurinha carimbada para a Copa do Mundo, né, entre aspas, como outros zagueiros que estão dentro do contexto da seleção há mais tempo, ele vai entrar em fogueira. Às vezes vai acontecer dele ir bem, às vezes vai acontecer de ter uma falha, mas como ele mesmo disse, não é o que define ele como jogador, nem na seleção brasileira, nem na carreira toda dele. Foi um jogo que é difícil às vezes a gente falar sobre como foi a postura de um atleta com tantos outros jogadores ali. A gente vê que nitidamente falta uma certa conexão, falta um certo entrosamento. É diferente de você testar um atleta como o Fabrício, que tem muito potencial para ajudar a seleção brasileira com o time titular, né? Ou o time que vem jogando. É um cenário completamente diferente e muitas vezes até injusto, né? Eu acho que quando a gente fala, e aí o Arthur citou a questão da fogueira, a fogueira é muito mais em consideração o próprio time do Brasil, por tantas mexidas, do que com o adversário. E aí, Arthur, você me permite só discordar um pouquinho? O Japão, ele tem as suas valências, mas dentro dos times que o Brasil deve encarar em uma Copa do Mundo, o Japão não é classificado como uma equipe que pode bater de frente com o Brasil, né? Então, assim, dadas as devidas proporções, mesmo com o time mexido, o Brasil tem que vencer a equipe do Japão. Agora, especificamente falando do Fabrício Bruno, né? Era um jogo ok até então, né? Um primeiro tempo em que o Brasil teve as suas dificuldades, né, para começar a incomodar um pouco mais o Japão. E eu acho até que na primeira etapa, quando o Brasil abre o placar, de fato ali foi o primeiro momento bom do Brasil, né? Uma arrancada ali pelo lado direito, o Paulo Henrique acabou fazendo um gol de oportunismo também. Tá todo mundo ali tentando mostrar potencial, né? E ali, no segundo gol, uma jogada trabalhada, o Martinelli consegue ampliar, uma vantagem até boa na primeira etapa, como eu disse, um jogo ok até então, do Fabrício, mas na hora que volta para a segunda etapa, ali é difícil, né? Porque o impacto foi muito grande. E o próprio Ancelotti falou depois disso, né? A gente toma o primeiro gol, e aí faltou um pouco dessa reação da seleção brasileira, do peso da camisa, da qualidade técnica dos jogadores que estavam dentro do campo. E foi mesmo um erro crucial do Fabrício Bruno. Eu acho até que no gol
que você citou, Caramujo, que ele tenta ali tirar a bola e acaba, né, jogando a bola para dentro do gol, já seria gol de qualquer forma. O goleiro estava completamente batido no lance, não dá para a gente crucificar aqui falando que foi uma falha individual do Fabrício. Para mim foi um erro coletivo, né? Deixaram cruzar, deixaram ali cabecear, deixaram chutar. Então, acho que é mais um erro coletivo do que um erro individual. E aí, acho que na segunda etapa, o próprio Fabrício tenha sentido um pouquinho dos seus erros, né, da sua falha. Você vê que a confiança ali acaba deixando a desejar um pouquinho, e é natural, como disse o Samuel, talvez seja a hora do Brasil como um todo errar. Não o atleta, não o Fabrício Bruno, mas o Brasil sim, é a hora de experimentação. E se a gente não errar agora, como ficam as avaliações individuais, né? Torcer para que ele possa ser lembrado na próxima convocação. É difícil para o torcedor cruzeirense, já tem uma data FIFA no mês que vem, mas é um atleta que não deixou de ser uma pessoa que possa ajudar a seleção brasileira, não. E nem esqueceu como que joga a bola, não. Aquela falha, sei que um dia ou outro vai acontecer com alguém, né? Mas um jogador do nível do Fabrício, acho que às vezes ali um excesso de confiança, né? De querer esperar um pouco, e aí na hora que você dá uma titubeada, não consegue mais recuperar, e aí aquilo virar um gol, quebra qualquer um, né? O pessoal falar gol contra ali naquele lance do segundo ali foi um absurdo, aí coisas que a internet proporciona, né? Mas voltar, ficar tranquilo aí, seguir jogando o que vem jogando com a camisa do Cruzeiro. Felizmente, eu acho que para o Fabrício Bruno, a gente tem um técnico hoje que ele não precisa se basear em um monte de opinião idiota, né? Que surge aí nos noticiários, e principalmente por ser um atleta do Cruzeiro, né? Porque a gente sabe como que eles tratam quando outros erram dessa mesma forma aí, né? E teve gente que errou, inclusive, em Copa do Mundo seguidas vezes, né? A cada Copa dá para pegar aí erros de jogadores que hoje, inclusive, ainda estão na seleção brasileira, né? E por jogar na Europa, por isso e aquilo, liga de não sei o quê, Barcelona, Real Madrid, Premier League, tudo passa, né? Então, acho que o torcedor do Cruzeiro é que precisa abraçar aí o Fabrício Bruno. Eu acho que são duas coisas, né? Não tem como a gente chegar aqui e falar que ele fez uma partida perfeita, que ele não errou e tudo. Agora, a gente não precisa de inimigo do nosso lado para execrar o Fabrício Bruno, né? E infelizmente eu vi aí alguns perfis, inclusive, de cruzeirenses, e isso aí eu acho que assim, é aquela história, né? A gente mesmo cria o nosso inimigo, isso aí me deixa triste demais. Fabrício Bruno precisa ser abraçado por todos. Sábado lá contra o Fortaleza, 40, 50 mil torcedores, tem que estar dando apoio total para ele, porque o Brasil inteiro, tirando o torcedor do Cruzeiro, estava esperando aí acontecer algo disso aí, né? Aconteceu muita coisa ao contrário, né? Ele venceu o Flamengo, tendo ótima atuação no Mineirão. Lá no jogo do Maracanã até teve um vacilo ou outro, mas ficou 0-0. Teve ele eliminando o rival com grandes atuações nos dois jogos, inclusive voltando de um que ele teve uma boa atuação lá na altitude da Bolívia, né? Então, torcedor do Cruzeiro, acho que precisa se atentar a isso. Foi o melhor em campo, né, Samu? Foi o melhor jogador do Brasil naquela partida contra a Bolívia. Assim, o pessoal até falando assim, não tem chance do Fabrício ser convocado, porque um dos que devem ir é o Alexandro. O Alexandro fez um Partida jogo péssima lá, horroroso, né? Então, assim, calma, gente, calma. Mas joga na França, né? Mas tipo, nem é que joga, né, no PSG, né? Joga no Lille. Então, assim, O que calma. joga no PSG também, né? Que Né? foi O que o parceiro hoje do o Fabrício Marquinhos Bruno. já Não, ramelou aí em jogo da Beraldo. seleção. Nossa Senhora. Não, o Beraldo é horroroso, meu Deus do céu. Mas o próprio Marquinhos, o cara que já tá indo para várias Copas do Mundo aí, nunca convenceu na seleção brasileira, né? Então, Militão, o Militão precisa pagar as pensão primeiro, gente, sabe? Então, assim, são várias situações aí também nesse grupo de zagueiros da seleção. Nenhum deles é inquestionável, todos eles já tiveram falhas. Acho que o Casemiro deu uma entrevista bem infeliz, inclusive, né?
O Casemiro é um jogador Postura também. péssima, viu? Belo capitão, inclusive, que a gente tem, né? Mas, enfim, e é um jogador que já falhou de forma decisiva em Copa do Mundo também. A última Copa ele até estava suspenso e tudo mais, mas é um cara que já teve Copa do Mundo ruim, é um cara que estava sendo execrado no Manchester United porque não estava jogando nada. Então, assim, ter essa postura na seleção com um jogador é meio, assim, é difícil, né? É meio covarde, até para usar a palavra que o Fabrício Bruno usou em outro contexto. Mas acho que na próxima convocação, se ele seguir jogando bem no Cruzeiro, ele vai ser chamado, viu? Assim, acho que é jogar bem no clube que ele vai ser lembrado. O Caio Jorge, por exemplo, acho que ele não foi chamado dessa vez porque ele realmente não está fazendo gols, né? Ele parou de fazer gols depois da lesão, do clássico contra o Atlético, que ele marca 2 vezes, ele não conseguiu fazer. Mas se pegar, por exemplo, o Richarlison, gente, o Richarlison há anos que ele não consegue jogar nada e o Ancelotti está convocando ele. Então, assim, sei que zagueiro é uma posição que tem mais oferta hoje, mas eu não acho que tá acabado pro Fabrício Bruno, não, viu? Vamos dar moral para ele aí, para ele seguir jogando bem no Cruzeiro. Ainda tem tempo para a Copa.